Olá a todos, olá público da Tia Nath, como vão vocês? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Dr. Potiguara Novasi, sou diretor técnico e diretor clínico, responsável técnico aqui pela Clínica Novasi. Se vocês ainda não conhecem a Clínica Novasi, vocês estão super convidados a vir nos conhecer. E a Tia Nath pediu para que eu respondesse algumas perguntas de vocês, então vamos lá. Não, jejum intermitente, aliás, o jejum, de uma maneira geral, ele é uma ferramenta metabólica, de modulação metabólica, de modulação inflamatória metabólica excelente, né? Só que como o próprio nome diz, jejum intermitente. O jejum ele é uma ferramenta de modulação metabólica quando usado de maneira intermitente. Então, qual que é? De uma maneira geral, existem várias formas de se fazer jejum. Mas de uma maneira geral, qual que é a melhor maneira de você fazer jejum? 2 vezes por semana, né? 14 a 16 horas de jejum para mulheres e 16 a 18 horas de jejum para homens, né? Então 2 vezes por semana, 3 no máximo, jejum intermitente. Lembrando que pessoas que sofrem de alterações no metabolismo glicídico, no metabolismo do açúcar, né, como hipoglicemia reativa, o jejum pode ser não muito bom. Então, para essas pessoas eu ficaria um pouco receoso de prescrever o jejum, mas para pessoas que não têm o problema da hipoglicemia, o jejum é excelente. Olha, eu diria que sou médico, né? Nós não somos os donos da verdade, mas o médico ele é sim habilitado, obviamente, né? E nem todos os médicos são, mas geralmente os médicos que se prestam a esse trabalho são habilitados para prescrever a modulação hormonal baseado, obviamente, numa história clínica, baseado no exame físico e baseado em parâmetros laboratoriais e com muito bom senso. Então, há sim uma maior capacitação dos médicos. Eu acho que a pessoa, quando fala em ciclo, ela está falando em ciclo de anabolizante esteroide, né? Vamos lembrar que anabolizante esteroide, assim como qualquer outra droga, é passível de erros terapêuticos, efeitos colaterais indesejáveis. Então, não existe nenhum medicamento, não existe nenhum tratamento médico que seja 100% eficaz, 100% livre de efeitos colaterais, ok? Até uma simples aspirina, um simples analgésico, está arriscado, né, sofre um risco de efeitos colaterais, ou seja, de prejuízo da saúde. Os anabolizantes esteroides, já que você falou em ciclo, não fogem a essa regra. Existe sim uma margem de segurança quando este tal ciclo ele sofre a intervenção de um médico habilitado. Então a pessoa vai fazer um ciclo por qual motivo? Existe uma questão clínica envolvida, é só estético. Não que a questão estética não seja também justificada, mas existe uma indicação clínica precisa, vai se fazer todos os exames para ver se há saúde suficiente para se suportar esse ciclo, né? Então, qual é o objetivo, qual a finalidade, se há segurança clínica, se vai ter manutenção, né? Se vai ter uma monitorização desse ciclo, desses parâmetros de saúde durante o ciclo. Então, tudo isso é mandatório e aumenta as chances de sucesso, tanto do ponto de vista de efeito, quanto do ponto de vista de controle de efeitos colaterais, mas isso não anula a questão do perigo, entre aspas, dos efeitos colaterais, ok? Bom, quando a pessoa pergunta sobre tensão pré-menstrual anormal, é porque é uma tensão pré-menstrual que prejudica o dia a dia da pessoa, geralmente vai correr com alterações de humor, né, labilidade de humor, promoção de edema, retenção de líquido, às vezes cólicas, cefaleia, enfim, aquela tensão pré-menstrual que tira a qualidade de vida. Algumas pessoas se dão muito bem com anticoncepcional, algumas pessoas se dão muito bem com o Dilmirena, e
Outras se dão muito bem com a modulação hormonal bioidêntica. O fato é que a gente precisa entender uma coisa. Hormônios são uma coisa. Medicamentos que simulam hormônios são outra, que a gente chama de medicamentos hormônio símile. Não vamos confundir as duas coisas, tá? É a mesma coisa que você querer confundir testosterona com anabolizante esteroide. Não é a mesma coisa. Eles podem ter até uma ação similar, né? Os anabolizantes podem ter até uma ação similar à testosterona, mas não é a mesma coisa. Da mesma maneira são os anticoncepcionais e os hormônios ditos hormônios femininos, como o estradiol, o estriol, a progesterona, né? São coisas diferentes. Então, para cada pessoa, existe a individualidade metabólica. Cada pessoa tem uma questão metabólica muito pessoal e acaba se dando bem com um determinado tratamento que não serviu para outra pessoa. Então, a individualização, isso vai muito de encontro ao que o seu médico tem de relação com você, com o quanto ele te conhece, a experiência que ele tem com determinado tratamento. Então, vai muito de encontro a isso para eleger qual o melhor tratamento para a sua TPM. Como eu disse anteriormente, né, os hormônios sintéticos ou os medicamentos que simulam a ação hormonal, principalmente aqueles com grande ação androgênica, né, eles sim modificam a voz da mulher, engrossam a voz da mulher pelo efeito androgênico. Mas hormônios, então vamos dar um exemplo bem claro, o hormônio tiroidiano. Ninguém engrossa a voz com hormônio tiroidiano. Né? Melatonina, que também é um hormônio, ninguém engrossa a voz com hormônio melatonina. Testosterona bioidêntica, não engrossa a voz com testosterona. Então fique tranquila, né? Porque o que engrossa a voz é o efeito androgênico de determinados anabolizantes esteroides. Acho que chips são os tais chips da beleza, os implantes hormonais, né? Você recomenda? Olha só, como todo tratamento, existem indicações precisas e existem habilidades profissionais. Alguns colegas, alguns profissionais se habilitaram para fazer a implantação desses, né, a colocação desses implantes. São profissionais com bastante experiência, que estudam, que têm bom senso. E, como eu disse já numa outra pergunta anterior, todo tratamento tem efeito colateral, né? Pode ter maior ou menor efeito colateral, isso vai demandar muito da experiência, do bom senso do médico, mas não existe garantia de ausência de efeitos colaterais. Então, os tais chips da beleza, você tem que fazer uma pesquisa para ver se o colega que está implantando ele é capacitado, se ele tem experiência, né? Pegue algum paciente dele e veja qual foi o resultado. Agora, mesmo nesses profissionais, os efeitos colaterais eles podem acontecer, as intercorrências podem acontecer, o que não faz dele um mau profissional. Pessoalmente não tenho muita experiência com implante, não faço implante, mas recomendaria sim, inclusive recomendaria algum profissional específico, caso alguém queira, pode me chamar no particular que eu recomendo esse profissional. Bom, se você está tratando anemia, você está tratando anemia para ter uma vida normal, né? Para poder fazer de tudo. Então, se a sua anemia está sendo tratada, sim, você pode fazer crossfit, exercícios mesmo de alta intensidade, como é a característica do crossfit, podem melhorar, inclusive, o perfil de anemia, né? Se você perceber que você se sente mal realizando esses exercícios, então o meu conselho é que você troque a modalidade ou diminua a intensidade, né? A gente tem que sempre que jogar com volume e intensidade, né? Se você quer manter o mesmo volume de treino, diminui a intensidade, diminua a carga, diminua o número de repetições, né? Não vá ficar tão preocupado aí em correr contra o relógio, no WOD, diminui a intensidade. E se mesmo diminuindo a intensidade não resolver o problema, aí você diminui o volume. E se você mexeu na intensidade, mexeu no volume e não adiantou, provavelmente essa tua anemia está precisando ser melhor compensada.
Bom, bem-vindo aos 40 anos, né? A vida, melhor isso do que a morte. É verdade. Isso é uma coisa que acontece mesmo, o nosso rendimento cai, principalmente a nossa capacidade de recuperação de um treino para o outro, né? Para quem está acostumado a treinar, a maior dificuldade é essa. Eu estou com 50 anos e eu percebo que a minha maior dificuldade não é a minha performance durante o treino, mas sim a minha capacidade de recuperar de um treino forte para outro treino forte, principalmente se eles forem dias consecutivos. Né? Isso sim pode ser melhorado, assim como a massa muscular também pode ser melhorada por reposição, e eu não estou falando de hormônios, estou falando de reposição de micronutrientes, macronutrientes. A dieta é mandatória, né? A adequação dietética é mandatória nesse sentido, e obviamente uma modulação metabólica que pode, em até certo ponto, passar pela modulação hormonal ou não. Né? Isso vai depender muito de caso para caso, é uma individualização. Quando você fala em modulação, né, ou reposição, a gente tem que pensar em reposição de tudo, inclusive de carboidratos, tá? Uma reposição metabólica, uma excelência metabólica. Obrigado!